Josué 10, 5 em diante. Então se ajuntaram e subiram rei dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laques, rei de Eglon, eles todos dos exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, a dizer-lhe: não retires os teus servos da tua mão. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto se ajuntam contra nós os reis dos amorreus, que habitam na região montanhosa. Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de guerra, de todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque eu entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles te pode resistir. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado toda a noite, subindo a Gilgal. E o Senhor se pôs em desordem diante de Israel, os desbarateou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho de Bet-Heron, fugindo até Azeca e Mequidá. Pois, quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Azeca, e eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. E o céu se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. O inimigo tinha estratégias naquela época. E o inimigo juntou não para perseguir, não. Ele juntou 1, 2, 3, 4, 5 reis para perseguir e para destruir Israel. Quantas vezes a gente não entende, mas por quê? Como assim? Eu chego num lugar e sou perseguido, no trabalho eu estou sendo perseguido, na vizinhança eu estou sendo perseguido. Senhor, mas por quê? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem gigante, tem pai, ele tem tio, ele tem sobrinho. E você tem que entender uma coisa, não somente um, mas juntou 1, 2, 3, 5 reinos para se juntar contra Israel. O inimigo tinha naquela época uma estratégia para destruir Israel. De todo jeito ele queria destruir. Olha, já que ficaram sabendo que Josué tinha ido contra a cidade de Ai e destruído tudo, eles falaram assim: não vamos sozinhos não. Vamos chamar mais 5. Porque se nós formos os 5 contra Israel, nós vamos vencer. Mas sabe o que é interessante você entender? Não importa quem se levanta contra você. Importa é o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te plantou onde Ele quer que você esteja. Então, se você está morando onde você está, porque Deus te colocou. Se você está trabalhando onde você está, é porque Deus te colocou. Se você está na cidade que você está, é porque Deus te trouxe. Então, aonde Deus quiser que você esteja, você vai estar. E não importa quem se levante contra você. O importante é quem está do seu lado, com a espada desembainhada de fogo. O Senhor está pelejando por você e você só tem que marchar, ó Israel. Sabe, irmão, o negócio do crente é marchar, é você orar na madrugada, é buscar, é jejuar, é clamar, é ler a palavra. E a palavra do Senhor vai dizendo que eles tinham essa estratégia. E Josué, ele fez o quê? Qual é o seu inimigo? Então se ajuntaram e subiram 5 reis contra Israel. Qual é o seu inimigo nessa noite? Tem gente que o inimigo é a falta de saúde. Está precisando de cura. Tem gente que o inimigo está precisando de ser liberto de vício. Tem gente que o inimigo está precisando, que o inimigo dele, sabe o que é? É a diversidade, é a prostituição, é a droga, é a bebida, é o álcool, é o homossexualismo. O que é o seu inimigo que está se ajuntando para te destruir? Você tem um Deus do céu que peleja por você, que contra ele não há encantamento. E a palavra do Senhor vai dizendo assim, que eles chegam até Josué e falam: Josué, ajuda a gente, porque estão vindo 5 contra a gente, porque já ficaram sabendo que o Deus de Israel lhe venceu lá. E o Deus dos amorreus queriam destruir Israel. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, tá vendo essa pessoa que está do seu lado? Mais importante que você tá na guerra é quem estiver dentro da trincheira com você.
Está escrito no livro Arte da Guerra. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver dentro da trincheira, no meio da guerra, se você for ferido, é mais importante quem está do seu lado, perto de você. Então, aprende uma coisa. Quando esse homem chega perto de Josué e fala assim, Josué, vem socorrer a gente. Josué ora ao Senhor. Aleluia. Tem muita gente que trabalha com você, que está esperando a palavra de vitória de você, que está esperando você falar de Jesus, que está esperando você mostrar Jesus para ele. Então, mais importante que a guerra é você saber quem é que está do seu lado. E Josué disse assim, então Josué orou ao Senhor, e o Senhor disse a Josué, não temas, porque eu entreguei ele na sua mão. Estende as mãos assim, ó. Qual é o inimigo que você tem lutado? A escassez, a adversidade, a doença, o cansaço, às vezes o esgotamento, a depressão, a opressão, a tristeza, a angústia. Qual o inimigo que você está lutando? Só que você não tem que lutar sozinho, porque está escrito, o Senhor disse a Josué, você toma posse, igreja? Escuta só isso, não temas, porque eu entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Fala assim, Senhor, eu creio que essa adversidade já caiu por terra, porque tu és o meu general, tu és o Senhor que peleja, e eu sou teu servo em nome de Jesus. Deus dá vitória na guerra, Deus põe seus inimigos no chão, e ele diz assim, Josué deu de repente sobre eles, toda aquela noite subindo até Gilgal, e o Senhor pôs em desordem diante de Israel, e foram mais os homens que foram mortos pelas pedras que Deus tinha mandado, do que pela espada do povo de Israel. Amém, irmão? Deus disse, sabe o quê? Que ele peleja por nós, ó Israel. Então, quando você está numa guerra, não é você que peleja sozinho, porque maiores foram aqueles que foram mortos pelas pedras que Deus mandou do céu, porque eram 5 exércitos, irmão, contra 1. Às vezes você sente fraco, às vezes você pensa que não pode vencer essa depressão, essa opressão, essa tristeza, mas aí sabe o que Deus fala com você? Calma, há um exército à sua disposição, um exército que peleja. Por causa disso, pela mão do Senhor, do que pela mão de Israel. Sabe por quê, meu irmão? Tem vezes que a gente não tem força. Mas a nossa força está no Senhor, nossa força está em buscar o Senhor, nossa força está em jejuar, em orar, em buscar na palavra.